Aplicando os efeitos. Vamos importar o arquivo original e colocá-lo na timeline. Vou dar play. Levamos o que somos, deixamos o que temos. Então, o ser que é importante, que é o nosso desenvolvimento interior, os valores éticos e o cultivo das virtudes que enriquece verdadeiramente o nosso espírito. Aplicando o efeito normalizar. Selecione o vídeo na timeline e clique em Efeitos. Clique em Pesquisar e digite Normalizar. Clique 2 vezes no efeito Normalizar. Um ícone no arquivo de áudio mostrará que o efeito foi aplicado. Dê play e observe as barras do mixer. As cores verde, amarelo, laranja e vermelho indicam diferentes níveis de volume. As barras devem manter entre o amarelo e o laranja. Evite o vermelho para prevenir distorção. Levamos o que somos, deixamos o que temos. Então, o ser que é importante, que é o nosso desenvolvimento interior, os valores éticos e o cultivo das virtudes que enriquece verdadeiramente o nosso espírito. Observamos que o início do áudio está muito forte e o restante fraco. Clique em Normalizar na timeline para abrir o painel de controle e ajuste o aumento do ganho máximo de 15 para 8 decibéis. Vamos ouvir. Levamos o que somos, deixamos o que temos. Então, o ser que é importante, que é o nosso desenvolvimento interior, os valores éticos e o cultivo das virtudes que enriquece verdadeiramente o nosso espírito. Observe o mixer. O início ficou bom, mas o resto ainda está fraco. Para resolver isso, precisamos usar outro efeito, que é o volume. Selecione o nome Normalizar e substitua por volume. O item volume aparecerá. Clique 2 vezes para adicionar à pilha de efeitos composição. Observe que no início do arquivo de áudio na timeline, o efeito volume agora está aplicado após o normalizar. Estão os dois efeitos juntos. O efeito volume apresenta a linha dos quadros-chave, que já exploramos em outros tutoriais. Vamos aplicar o efeito volume para aumentar as partes do áudio que estão com volume baixo. Posicione a agulha no início do arquivo. Clique no primeiro ponto da linha dos quadros-chave. Arraste o pequeno triângulo para um ponto antes do trecho do áudio onde queremos aumentar o volume. Clique no quadro-chave, arraste mais um pouco e crie outro ponto. Vá até o final do arquivo e crie o último ponto do quadro-chave. Os pontos estão no ponto médio do arquivo de áudio na timeline. Se clicarmos em determinado ponto e o movermos para cima, aumentamos o volume desse trecho. Se movermos para baixo, diminuímos o volume. Vamos subir um pouco os pontos 3 e 4. Dê play e ouça o resultado. Levamos o que somos, deixamos o que temos. Então, o ser que é importante, que é o nosso desenvolvimento interior, os valores éticos e o cultivo das virtudes que enriquece verdadeiramente o nosso espírito. Se ainda não estiver adequado, ajuste ainda mais os pontos. Dê play. Observe
se as barras do mixer não chegam ao nível vermelho. Levamos o que somos, deixamos o que temos. Então, o ser que é importante, que é o nosso desenvolvimento interior, os valores éticos e o cultivo das virtudes que enriquece verdadeiramente o nosso espírito. Esse sistema funciona, mas pode ser trabalhoso quando há muitos altos e baixos na voz do palestrante. Uso do efeito compressor no Kdenlive. O efeito compressor é uma ferramenta importante no Kdenlive para controlar a dinâmica do áudio, uniformizando as partes sonoras que apresentam grandes variações de volume. Esse ajuste é especialmente útil para suavizar picos altos e elevar trechos mais baixos, proporcionando uma experiência de audição mais equilibrada e agradável. Aplicando o efeito compressor. Antes de aplicar o compressor, remova os efeitos anteriores. Isso pode ser feito da seguinte maneira. Clique nesses pontos que irá remover os efeitos que foram aplicados. Na sua linha do tempo, selecione o clipe de áudio ao qual deseja aplicar a compressão. Digite compressor em pesquisar. Escolha compressor expander na lista e clique 2 vezes para aplicá-lo ao clipe selecionado. Se não perceber o efeito na pilha de efeitos composição, vá até o clipe na timeline e clique diretamente na palavra compressor expander. Ao aplicar o efeito, o Kdenlive configura automaticamente o compressor com parâmetros padrão que são adequados para muitas situações. Dê play no projeto para ouvir como o compressor está afetando o áudio. Levamos o que somos, deixamos o que temos. Então, o ser que é importante, que é o nosso desenvolvimento interior, os valores éticos e o cultivo das virtudes que enriquece verdadeiramente o nosso espírito. Caso o áudio esteja forte, introduza o efeito volume, que você já aprendeu a usar. Isso pode ajudar a ajustar o ganho, trazendo o nível de áudio para um estado mais desejado, sem alterar a compressão aplicada. Estando do seu gosto, salve o projeto.